Olá, alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio e a todos aí que estão se preparando para a prova do Enem, para o vestibular, para um concurso público. Eu sou o professor Carlos Queiroz, do canal Matemática Mil e Problemas, e nessa videoaula eu vou discutir questões de provas de ingresso dos institutos federais. Vamos lá? Essa é a nossa sexta videoaula sobre esse tema. Mais uma interessante questão aí, uma questão bem de matemática básica, na expressão numérica. O que é que nós temos nessa expressão numérica aqui? Adição, subtração e adição. De quem? Fração, fração, fração e aqui uma raiz cúbica de 27. Nessa fração, no numerador 16 na 1/4, no denominador raiz quadrada de 2. Nessa seguinte, numerador 1, denominador raiz quadrada de 18. Numerador 1, denominador 3 raiz quadrada de 2. E aqui uma raiz cúbica de 27. As respostas estão ao lado. Vamos discuti-la? Então, vou resolver essa questão aqui para vocês, que eu chamo por partes. Ou seja, eu vou pegar cada um desses termos aqui e vou procurar simplificar sempre que possível. Então, vamos lá. 16 na 1/4. Vou reescrever aqui o 16 na 1/4. Lembrando lá das propriedades de potenciação e de radiciação, escrever 16 na 1/4 é a mesma coisa que escrever raiz quarta de 16. O que é encontrar a raiz quarta de 16? É determinar um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes dê 16. Esse número é o 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 16. Assim sendo, 16 na 1/4 é igual a raiz quarta de 16, que é igual a 2. Então já demos aqui uma boa simplificada na primeira expressão. Vou agora tentar simplificar a raiz quadrada de 18. Aqui eu vou usar um método que a gente chama de decomposição de um número em números primos. Então, 18 é par divisível por 2, dá 9. 9 divisível por 3, dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, a gente pode escrever o 18 como sendo 2 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Assim sendo, raiz quadrada de 18 é igual, mas o 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. Então, no lugar do 18, a gente pode escrever 2 vezes 3 ao quadrado. Um produto dentro de uma raiz, a gente pode escrever como sendo o produto das raízes. Então, a gente pode desmembrar, desde que aqui seja uma multiplicação. Então, nós teremos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Lembrando lá das propriedades de radiciação, quando a raiz é quadrada, a gente pode simplificar aqui a raiz com o expoente 2. Teremos 3. Assim sendo, raiz quadrada de 18 é igual a 3 vezes raiz quadrada de 2. Também já demos uma boa simplificada aqui na raiz quadrada de 18. O 3 raiz de 2, por enquanto, eu vou deixar assim. Vamos para o próximo? Raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27 é determinar um número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, deu 27. Então, raiz cúbica de 27 é igual a 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. Ok? Continuando. Assim sendo, vamos fazer agora as devidas simplificações. Então, nós temos uma fração. 16 na 1/4 é igual a 2. Então, vamos substituir 16 na 1/4 por 2, dividido por raiz de 2. Deixei por enquanto assim. Mais 1, traço de fração. Raiz quadrada de 18. Podemos escrever como sendo 3 vezes raiz de 2. Aqui está. Menos 1 sobre 3 raiz quadrada de 2, mais raiz cúbica de 27. Raiz cúbica de 27 é igual a 3. Então, vamos substituir raiz cúbica de 27 por 3. Por sorte,
nós temos aqui essa parcela e essa aqui, uma subtração. Então a gente pode o quê? 1 sobre 3 raiz quadrada de 2 menos 1 sobre 3 raiz quadrada de 2, um anula o outro. Subtração de termos iguais é igual a zero. Então, o que vai restar? Nós teremos aqui 2 sobre raiz de 2 mais 3. Muito bem. A princípio aqui não dá para fazer mais nenhum cálculo, mas a gente ainda pode fazer o seguinte, ó. Nós temos uma raiz quadrada no denominador. Eu vou pegar essa expressão aqui, ó, e vou reescrevê-la. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou multiplicar 2 sobre raiz quadrada de 2, vou multiplicar no numerador e no denominador por raiz de 2. Então, nós teremos 2 raiz de 2, 2 raiz de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 2 ao quadrado. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é igual a 2. Simplifica esses dois aqui, fica no final raiz quadrada de 2. Assim sendo, aquela expressão nossa inicialmente toda complicada, o que restou? 3 mais 2 sobre raiz de 2. Mais 2 sobre raiz de 2 é igual a raiz de 2. Então nós vamos ter 3 mais raiz de 2. Essa é a resposta final da nossa expressão. Mais um enigmático problema aí para discutirmos para vocês. Vamos ver? Na história da matemática, especificamente no desenvolvimento da álgebra, encontramos muitos enigmas que hoje são descritos por uma equação de primeiro grau. Olha a dica. Veja um problema simples, formulado pelos matemáticos egípcios há cerca de 4.000 anos. Um número, o seu dobro, a sua terça parte, todos, ao juntar-se, fazem 10. Diga qual é o número. Qual é a resposta para o enigma? 1,7, 3, 7,5, 10 ou 30? Tem duas maneiras de você resolver esse problema. Pelo método das tentativas ou resolvendo a equação do primeiro grau. Eu vou preferir a segunda opção, porque a gente já discute várias outras coisas da matemática. Vamos ver? Então, esse problema, no próprio enunciado, já dá dica que se trata de um problema de equação do primeiro grau, que é um dos temas mais importantes da matemática do ensino fundamental. Então, é o seguinte, um número. Como a gente não conhece o número, vou chamar o número de x. O dobro do número. Se o número é x, o dobro dele é 2x. Sua terça parte. Se o número é x, a terça parte é x dividido por 3. O que é que diz mais no enunciado? Diz o seguinte, que ao juntarmos, então ao somarmos essas parcelas, isso resulta em 10. Então nós teremos x mais 2x mais x sobre 3 igual a 10. Observe que aqui nós temos uma fração, o denominador igual a 3. Para tentar simplificar essa equação, nós vamos multiplicá-la, toda essa equação, por 3. Isso é sempre possível. Como é que fica? 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes x sobre 3 é x. 3 vezes 10 é 30. 3x mais 6x mais x, isso é igual a 10. 10x. Do outro lado da igualdade, repetimos o 30. 10 multiplicando, por outro lado, com a operação inversa, vai dividindo. 30 dividido por 10 igual a 3. Opção correta igual a B. Fácil, né? Então, leiam o problema com atenção, refaço todos os cálculos, porque esse é um tema muito presente em prova de ingresso, concurso público, Enem, vestibular, equação do primeiro grau. Sistema de equação do primeiro grau é sempre um assunto presente em qualquer tipo de prova. Tranquilo? Deixei a dica para vocês das nossas videoaulas que já estão lá publicadas
no nosso vídeo canal. São 17 aulas sobre frações e 10 aulas sobre potenciação. Peço sempre a colaboração de vocês para que vocês curtam a nossa página, deixem o seu like e inscrevam-se no nosso canal. Vamos lá então para a primeira questão. E aqui as videoaulas que já estão lá publicadas aqui no nosso canal, no Matemática 1001 Problemas, sobre potenciação. Já são 9 videoaulas lá disponíveis para vocês. Deixo aqui então a lista ou a relação de videoaulas, lembrando que o nosso tema é fração, no momento, que já estão disponíveis lá no nosso canal.